Fala pessoal, a paz do Senhor. Vamos aqui para o nosso vídeo de escola dominical. Neste vídeo vamos tratar da lição 11 para os jovens, que tem como tema uma herança conquistada pela fé. Vimos na lição passada que Josué e o povo hebreu conseguiram vitória sobre os reinos do sul e também sobre os reinos do norte. Na lição 11, Deus pede para Josué iniciar a divisão das terras que já conquistaram e também das terras que ainda não foram conquistadas. Então, vamos dar uma olhada nos desdobramentos desta divisão. Amém? Vamos fazer a nossa oração para que Deus abençoe mais este vídeo. Ore aí aonde você estiver. Querido Deus, te louvamos e te agradecemos por mais esta oportunidade. Te pedimos a sua ajuda, Senhor. Com teu Espírito Santo, vem nos ajudar, nos capacitar, Senhor. Senhor, prepara também o coração dos irmãos que vão estar assistindo esse vídeo. Senhor, leva esse vídeo, Senhor, a todas as casas possíveis, a todos os irmãos possíveis, Senhor. Nos ajuda com teu Espírito Santo em mais este trabalho, em nome de Jesus. Amém. Então, pessoal, para iniciar a nossa aula, vamos ler na página 52, o primeiro tópico e o primeiro subtópico, que tem como tema a partilha da terra conquistada. Página 52, do lado direito, no final da página. Josué recebeu a missão de conquistar Canaã e partilhá-la entre as tribos. Os anos foram passando e ele foi envelhecendo. Então o Senhor determinou que fizesse logo a divisão das terras já conquistadas, bem como das partes ainda a serem subjugadas. Assim Josué, no arraial em Gilgal, começou dividindo os reinos do sul, os quais ficaram com Judá. Em seguida, distribuiu o território conquistado no norte de Canaã aos filhos de José, Efraim e Manassés, que tiveram prioridade em face da primogenitura outorgada a José. Subtópico 2, pessoal. A herança de Judá e de Calebe. Judá, porque era poderoso entre os irmãos, dele viria o Salvador, ficou com a primazia, recebendo os territórios ao sul. Dentre os de Judá havia um herói nacional, Calebe. Pessoal, eu quero aqui atentar para esta história de Calebe e focar o primeiro tópico nesta história deste homem aqui que deixou um legado impressionante, que deixou uma história que está na Bíblia e que todos devem saber e conhecer esta história. Vamos lá ler, é na página 53 esta leitura, no subtópico 2, tá bom? Dentre os de Judá havia um herói nacional, Calebe, que antes do sorteio pleitou a herança prometida a ele por Deus no tempo de Moisés. Pessoal, aqui está dizendo, o começo aqui, que ele pleitou a herança antes do sorteio. O que é isso? O que isso quer dizer? Josué se reuniu em Gilgal para sortear as terras ao povo. Só que Calebe havia sido prometido a Calebe um lugar antes, há 40 anos antes. Então, o que aconteceu? Antes que o sorteio se iniciasse, Calebe tomou a frente e falou sobre a terra que
que tinha sido prometida a ele por Deus. Então vamos lá. A terra que foi prometida a ele no tempo de Moisés. Um monte ainda inconquistado. É interessante que no texto de Josué 13, versículo 1, o Senhor diz a Josué que ele estava velho. Porém, todo aquele que serve a Deus na juventude, como Josué e Caleb, não será por ele esquecido na velhice. Josué já tinha conquistado a cidade de Hebrom, mas não o monte que era guarnecido pelos filhos de Anak. Ao que tudo indica, esse foi o lugar em que a esperança dos 10 espias foi finalmente soterrada ao verem os gigantes. Este texto se encontra em Números, capítulo 13, versículo 33. Assim, o território prometido a Caleb, um dos mais temidos, 45 anos antes, agora Deus, humilhando os incrédulos, entregava pelas mãos de um idoso de 85 anos. Pessoal, este texto está fazendo referência à história de Moisés, quando ele envia os seus 12 espias para observarem a terra de Canaã. E voltando esses espias, 10 deles dizem a Moisés que é impossível conquistar esta terra, porque os homens de Hebrom, eles eram homens enormes, eles eram gigantes, como diz o texto aqui, que os filhos de Anak, que tudo indica que estes homens que acabaram com a esperança daqueles 10 espias. Mas Caleb é um dos 2 que confiaram no Senhor, que confiavam no Senhor e que dizem a Moisés que pelo poder de Deus, com a ajuda de Deus, eles encontrariam a vitória sobre esses homens enormes. E quando Caleb vai a Josué, agora com 85 anos de idade, ele diz: mas os meus irmãos israelitas que foram comigo fizeram o povo desanimar-se de medo. Eu, porém, fui inteiramente fiel ao Senhor, o meu Deus. Por isso, naquele dia, Moisés me jurou: certamente a terra em que você pisou será uma herança perpétua para você e para seus descendentes, porquanto você foi inteiramente fiel ao Senhor, o meu Deus. Pessoal, então aqui, agora, Caleb está com 85 anos. Ele acreditou na promessa que Deus fez para ele há 45 anos atrás. A promessa ainda estava viva no coração de Caleb. E o que aconteceu? Esta terra que Deus prometeu a Caleb ainda não estava totalmente conquistada. Havia ainda muitos gigantes. Mas a fé de Caleb é a mesma de quando ele tinha 45 anos, 40 anos. E agora ele diz que Deus a prometeu para ele, que certamente a vitória viria para ele quando ele pisasse naquela terra, como Moisés proferiu há tantos anos atrás. E Caleb consegue conquistar essa terra com a ajuda de Deus, irmãos. Isto é um exemplo maravilhoso de fé e de confiança no Deus que servimos. Devemos ser como Caleb foi, fiel a Deus por tantos anos, paciente esperando a promessa de Deus e além
de tudo isso, ele queria viver essa promessa. Ele foi a Josué e falou sobre a promessa que Moisés fez para ele. Isso, irmãos, é um exemplo para nós. Se você pesquisar na Bíblia, pesquisar a história de Caleb, se aprofunde mais, porque é uma história incrível. Amém? E no subtópico 3 vai contar uma história parecida, semelhante. Porque vai contar a história da filha de Caleb. Ela também brigou por terra. Olha o que vai dizer. Outro episódio marcante da divisão do sul de Canaã foi o quinhão que coube a Otiniel e Axa, filha de Caleb. O texto se encontra em Josué, capítulo 15, versículo 16 ou 19. Esse fato serve para mostrar que devemos lutar por nossos ideais. Vamos ver o texto que a revista nos propõe. Ele se encontra em Josué, capítulo 15, versículo 16 ao 19. Vai dizer assim o texto. E Caleb disse: darei a minha filha Axa por mulher ao homem que atacar e conquistar Kiriat-Sefer. O Toniel, filho de Quenas, o irmão de Caleb, a conquistou. Otoniel a conquistou. E Caleb lhe deu sua filha Axa por mulher. Quando Axa foi viver com Otoniel, ela o pressionou para que pedisse um campo ao pai dela. Assim que ela desceu do jumento, perguntou-lhe o Caleb, o que você quer? E ela disse, eu quero um presente. Já que me deu terras no Negueb, dê-me também fontes de água. Então Caleb lhe deu as fontes superiores e as inferiores. Pessoal, vemos aqui o exemplo que o pai dá ao seu filho. Caleb, ele pleita a terra a Josué. E agora a sua filha vai e pede a terra ao seu pai, dizendo para ele que aquela terra era uma terra seca. Aqui na nossa revista, na página 53, lá em cima vai dizer que Axa foi dada como esposa ao jovem Otoniel. Ele viria a ser juiz em Israel após a morte de Josué. Recebeu como um dote uma terra seca, ou seja, a terra deles era seca. Mas ele pleitou um território que tivesse água, tendo recebido uma terra excelente, que tinha fontes superiores e inferiores, ou seja, brotava água dos montes e das planícies. Nossas bênçãos espirituais e materiais, nesta ordem, tá? Primeiro a gente tem que buscar as nossas bênçãos espirituais e depois as materiais. Elas devem ser buscadas com afinco, com dedicação e com garra, como mostra aqui a filha de Caleb, que pressionou o seu esposo e que buscou juntamente com ele boas terras para morar. Isso mostra para nós que devemos buscar todo o espaço que podemos, claro, com muita integridade, com muito respeito e com coisas que agradam ao Senhor, como a gente viu alguma lição atrás, sem o famoso esquema para conseguir ganhar as nossas coisas mais fáceis. Devemos ser íntegros e praticar a santificação e dedicação e muita garra para conseguir conquistar a melhora para a nossa família, para a nossa igreja, para o nosso bairro, para o nosso município, para o nosso país e para o mundo. Amém? No tópico 2,
vai falar sobre a divisão do norte de Canaã e a herança de José. O subtópico 2 aqui embaixo, na página 53, vai falar da passividade dos filhos de José. Por que passividade? Este povo, ele não expulsou os cananeus que ali sobraram. Deixaram os cananeus viverem no meio deles. Alguns trabalhando, botaram alguns para trabalhar. Mas eles, diferente de Caleb e Axa, o Efraim e Manassés, filhos de José que herdaram esta terra, eles foram muito passivos e deixaram que os cananeus, o povo de Canaã, continuasse ali e não os expulsaram. Vai dizer que isto mais tarde, já na página 54 lá em cima, que isto mais tarde foi um laço para eles. O texto se encontra em Josué capítulo 23 e 13. O texto de Josué capítulo 23 e 13 vai dizer assim: estejam certos de que o Senhor, o seu Deus, já não expulsará essas nações diante de vocês. O texto está dizendo, estejam certos que Deus não vai mais expulsar os cananeus, porque quem dava força para expulsar os cananeus diante do povo hebreu era Deus, e Deus aqui está falando que não vai mais ajudar. Ao contrário, eles se tornarão armadilhas e laços para vocês, chicote em suas costas e espinho em seus olhos, até que vocês desapareçam desta boa terra que o Senhor, o seu Deus, deu a vocês. Então, pessoal, o que acontece com Efraim e Manassés? Diferente de Caleb aos seus 85 anos de idade, que quis expulsar aquele povo, que não se arrependeu, que não queria servir ao Deus de Israel, que não queria servir ao Deus do povo hebreu, que não queria servir ao Deus de Josué, Caleb expulsava aqueles homens, porque sabia que Deus estava ali colaborando com ele. Já Efraim e Manassés ficaram tranquilos e deixaram com que esses homens morassem lá na terra que Deus havia dado para eles. Mas Deus não se agradava deste povo, por conta que este povo era um povo desobediente, um povo que não se dava a obedecer os mandamentos de Deus. E como se não bastasse, vai dizer aqui na página 54, esse sentimento de passividade, para piorar as coisas, foram reclamar contra Josué pela terra recebida. Eles estavam, na verdade, murmurando contra o Senhor, alegando que era pequena. Ao que Josué respondeu: se tão grande povo és, sobe ao bosque e corta para ti ali lugar na terra. E completou: expulsa os cananeus, ainda que tenham carros de ferro e ainda que sejam fortes. Ou seja, Josué estava dizendo, em outras palavras, não murmurem, mas sejam fortes e corajosos e ampliem os seus marcos territoriais. Pessoal, olha que diferença que a gente vê do tópico 1 de Caleb para o tópico 2, que vai dizer sobre Manassés e Efraim. Eles tinham muita terra ainda para ser conquistada. E Josué ainda diz para eles: sobe o monte e expulsa os cananeus. E eles vão dizer que os cananeus tinham carros de guerra. E quantos milagres esses homens já tinham visto, e eles ainda estavam fracos assim de fé. Então, irmãos, fujam disso, vamos dizer assim, dessa falta de fé, dessa pouca fé. Creiam no Senhor para que vocês possam conquistar como Caleb também conquistou, porque Efraim e Manassés
não dão um bom exemplo de fé. Ao contrário, eles sempre murmuram. Sabe aqueles irmãos que ficam murmurando ao invés de correr atrás da bênção? Então, irmãos, aparta-te desses irmãos, porque como diz aqui, a passividade deles tornou-se uma pedra de tropeço para aquele povo. E Deus já não era mais com ele contra o povo ali, os cananeus. E os cananeus viraram armadilhas e laço e chicote nas costas. Irmãos, que peso, hein? É melhor a gente correr atrás do emprego, correr atrás do estudo, correr atrás de andar certinho, para que estas coisas, essa passividade, essa calmaria toda, o conforto, não nos traga problemas à frente. Beleza? Vamos ao subtópico 3, que vai falar da herança de Josué. O que será que Josué, o grande guerreiro, o grande líder, o grande general que levou este povo a conquistar a terra prometida, herdou? Vamos ver aqui. Terminada a partilha da terra, as 9 tribos e meia, foi entregue a Josué. Foi entregue a Josué a cidade de Timnaderserá, na montanha de Efraim, segundo o mandato do Senhor. Ou seja, a herança de Josué havia sido indicada por Deus da mesma forma que aconteceu com Caleb. Josué não herdou uma linda e adornada cidade, porém precisou reedificá-la e só então habitou nela. Os servos de Deus não são recompensados necessariamente nesta vida por suas atividades em prol do reino. Se assim fosse, Josué teria recebido algo bem melhor. O galardão real, o mais precioso, o mais desejado, não se recebe nesta vida, mas está guardado lá no céu. Pessoal, vamos ver o texto que se encontra em Josué capítulo 19, versículo 49 e 50. Vai dizer: quando terminaram de dividir a terra em territórios delimitados, os israelitas deram a Josué, filho de Num, uma herança no meio deles, como o Senhor tinha ordenado. Deram-lhe a cidade que ele havia pedido, nos montes de Efraim, onde ele reconstruiu a cidade e se estabeleceu. Irmãos, não vamos pensar que por a gente trabalhar muito para o Senhor, que por a gente se dedicar toda a nossa vida, vamos herdar galardões aqui nesta terra. Não vamos pensar que vamos ser abençoados em bens materiais por causa da nossa dedicação a Deus. Olha Josué, que dedicou totalmente sua vida a Deus em guerra, arriscando a sua vida, lutando bravamente. Deus não deu para ele nesta terra uma cidade linda e a melhor cidade. Ao contrário, Josué ainda teve que reconstruir a cidade que sobrou para ele. Então, meus irmãos, o texto é claro e nos mostra que o nosso galardão, o mais precioso, não se recebe nesta vida, mas sim se recebemos lá no céu, ao lado de Jesus Cristo, ao lado do nosso Deus. Este é o verdadeiro galardão e o presente mais precioso de Deus para nós. E o terceiro tópico vai falar sobre a divisão das terras não conquistadas. Josué, depois de criticar as 7 tribos pela negligência em possuir o restante da terra,
Josué, capítulo 18, versículo 3. Vamos ler o texto. Diz assim o texto: toda a comunidade dos israelitas reuniu-se em Siló e ali armaram a tenda do encontro. Mas 7 tribos ainda não tinham recebido a sua herança. Então Josué disse aos israelitas: até quando vocês vão negligenciar a posse da terra que o Senhor, o Deus dos seus antepassados, lhes deu? Escolham 3 homens de cada tribo, eu os enviarei, eles vão examinar a terra e mapeá-la. Depois voltarão a mim. Dividam a terra em 7 partes. Depois que fizerem um mapa das 7 partes da terra, tragam-no para mim e eu farei sorteio para vocês na presença do Senhor, o nosso Deus. Irmãos, vemos aqui então que sobraram 7 tribos que não tomaram posse da terra que ali havia. Então Josué pediu para que cada tribo enviasse 3 homens para mapear o que faltava da terra prometida e para assim sortear estas terras para 7 tribos na presença do Senhor. Tudo o que Josué estava fazendo agora era na presença do Senhor, para que tudo seja esclarecido da melhor forma e nenhuma tribo seja ali prejudicada ou venha murmurar contra Josué, porque Josué ele pegava o sorteio e fazia perante a tenda do encontro, perante a Deus, para que ninguém viesse a reclamar com ele. E devemos fazer tudo assim, irmão, às claras. Na igreja principalmente, devemos ser transparentes com nossos líderes, nos nossos relacionamentos, irmãos, temos que ser transparentes, fazer tudo perante o Senhor. Se possível, pedir conselhos aos nossos líderes, aos nossos pastores. Devemos ter transparência com pessoas, claro, confiáveis, que a gente tem uma confiança, que a gente tem ali experiência, que a gente tem convívio. Não devemos se abrir perante todo mundo, mas devemos sim agir com muita transparência, colocar Deus em todo o plano, em todo contrato, toda escolha que a gente for fazer que nem Josué fez aqui, ó. Perante Deus, Josué fez o sorteio para cada tribo. E houve uma tribo que chamou a atenção. Toda tribo ali recebeu a sua herança, mas os descendentes de Dan herdaram uma pequena porção de terra. Mas eles não se acovardaram ou murmuraram, subiram e conquistaram Lesem, uma cidade a oeste do monte Hermon, a qual a chamaram de Dan, e ali estabeleceram sua capital. Vemos aqui mais um exemplo de garra, de determinação dos descendentes de Dan, que conseguiram conquistar mais um pedaço de terra. E para finalizar, eu quero falar sobre a herança da tribo de Levi. Deus chamou a tribo de Levi para que exercesse o santo sacerdócio. Isso lá em Êxodo, capítulo 32, versículo 26 ao 28. Mas nunca lhe prometeu riquezas materiais, apenas disse que ele seria a sua herança. Pessoal, não tem herança melhor do que a presença do nosso Senhor, do que o cuidado do nosso Senhor nas nossas vidas. Não devemos exercer o ministério, a nossa dedicação à igreja, pensando em receber riquezas e bens materiais.
Mais uma vez a lição está nos mostrando aqui que a herança da tribo de Levi foi o que? Deus, somente Deus. Olha o que vai dizer, mas nunca lhe prometeu riquezas materiais, apenas disse, Deus apenas disse para o povo para a tribo de Levi, eu serei a sua herança. Meus irmãos, que bênção, né? Ser a herança do povo de Levi foi apenas Deus. Eles viviam de trabalhar ali, oferecendo o holocausto para Deus, oferecendo ali os sacrifícios. A sua vida era total dedicada ao templo e ao sacerdócio, ao santo sacerdócio. E a herança deles era somente Deus. Eles viviam ali entre o povo hebreu, indo de lugar a lugar, oferecendo os sacrifícios em todos os lugares da terra prometida, em todos os lugares do povo, e aquilo subia como um cheiro agradável ao Senhor, o nosso Deus. Então, o trabalho da tribo de Levi era este, e a herança era somente Deus. Amém? Então vamos ler aqui a conclusão de nossa lição, fazer a nossa oração e agradecer por mais esta oportunidade a Deus. A conclusão vai dizer assim: fim da distribuição da terra a um misto de alegria e frustração, conquista e negligência. É realmente isso, a gente viu o pessoal que se alegrou, o pessoal que se entristeceu, quem buscou, que teve determinação e garra para alargar as suas tendas, e o pessoal que ficou só murmurando, negligenciando, ali boiando, tipo, o que vai acontecer, e esperando tudo de Josué, não se agarraram a Deus. Então vai dizer, Josué concluiu sua trajetória ministerial como um homem feliz, não plenamente realizado, pois havia ainda muita terra a se conquistar, mas completamente satisfeito em ter sido instrumento do Senhor na terra, na vida. Nem tudo ocorre como se planeja, mas é certo que Deus nunca perde o controle dos fatos da história. Então Josué ali não conquistou toda a terra, mas realmente Josué trabalhou incansavelmente para o Senhor toda a sua vida. Que exemplo de história a de Josué e a de Caleb e a dos descendentes de Dan, da filha de Caleb. Há muitos exemplos aqui, muitas lições para serem tiradas. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e aprendido um pouco mais neste vídeo básico, humilde, mas com muito amor, para que a palavra do Senhor não pare, que ela continue crescendo nos nossos corações. Então vamos agradecer a Deus por mais este vídeo, por mais esta oportunidade, e que Deus abençoe a cada um, tá bom? Querido Deus, te louvamos, te agradecemos, Senhor, por mais esta oportunidade, por mais este vídeo, pelos recursos que temos para poder, Senhor, lançar a tua palavra, um pouco mais da sua palavra. Que o Senhor abençoe as pessoas que estão assistindo o vídeo, querendo, Senhor, sedentas para aprender mais de Ti, da Tua palavra, e que o Senhor continue nos abençoando e nos guardando. Dessa maneira, eu te agradeço e te oro por tudo, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe, meus irmãos.